A gente já está ao vivo, teoricamente. Porque tem uma mensagem aqui do lado que estava aparecendo já, né? Todo mundo pode ver e ouvir você. Ah, já estamos ao Aí vivo. eu entrei aqui no Instagram, no seu, ou quero... no Instagram e no YouTube, é isso? Não, é no YouTube. No YouTube, né? É isso? Isso. Não, é... Olha, a gente já está online. Quer começar? Certo. Ah, pronto, agora. Agora eu tô vendo. Raja, você que conduz, eu sou seu convidado aqui, meu bem. Pois é. Gente, muito boa noite para quem está chegando. Gostaria de, primeiramente, agradecer pela participação, de todo mundo estar vindo acompanhar a comissão nas redes sociais, no Instagram. Hoje é a nossa primeira live aqui no nosso canal, o canal do YouTube. Então, para nós é uma honra ter o doutor Ângelo Pecini, que para nós é referência na advocacia tributária nacional, ele que é especialista no tema que a gente está propondo aqui, que é mais uma das ferramentas para que todos os advogados, e principalmente aqui a gente vai dar uma pegada para a advocacia tributária, poder se aprofundar, criar sua marca, enfim, a introdução já foi feita. Doutor Ângelo, por favor, se apresente, nos brinde. Gente, eu queria agradecer demais o convite, viu, Rádio? Você é brilhante, a sua equipe inteira é brilhante, essa comissão... Queria eu aqui em Roraima, e que a comissão daqui não me escute, ou me escute, mas queria eu ter aqui uma comissão tão diligente, tão atuante, tão presente na vida de todos os advogados. No final das contas, havendo essa distribuição de informação, esse compartilhamento de dificuldades e soluções por parte de todos os advogados, só quem tem a ganhar é a própria população, por ter aí profissionais mais bem preparados, mais bem informados. Então é sempre muito bom vir aqui aprender. Erro daqueles que acham que a gente vem aqui talvez ensinar alguma coisa, estão enganados. A gente vem aqui para aprender uns com os outros. Eu acho que na união que a gente consegue a força para enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Dificuldades, inclusive, bem-vindas, tendo em vista a vontade de todos de crescer, né? De melhorar. Já diz, né, Paulo Vieira, que é nas crises que se encontram as autoridades que se revelam nas crises. Nunca se desperdice uma crise. É verdade, é um empurrãozão, né? Não um empurrãozinho, é um baita do empurrão para tirar do papel aqueles projetos que são projetos de sucesso, precisam de lapidar alguma coisa aqui, mas somente no dia a dia para a gente discutir e conhecer isso. Jade. Pois é, gente, então, iniciando realmente de forma efetiva a nossa live, o tema proposto é personal brand na advocacia tributária. Então, eu não vejo por que eu, mera espectadora e fã desse monstro que está aqui ao meu lado, doutor Ângelo Pecini, que é especialista no tema, por favor, nos introduza a esse tema tão importante nos dias de hoje. Raj, eu estava pensando o que eu ia falar hoje, sabe, sobre isso, e aí eu lembrei que tu me propôs esse tema porque em Tocantins, no evento da OAB de lá, nós estávamos juntos, né? Exatamente. E aí, então, não foi? Eu falei, a Raj estava lá, acho que por isso que ela pediu isso. Gente, vocês que estão nos assistindo, essa live vai ficar salva depois, Raj? Vai ficar Os outros salva. podem, né? Então, as pessoas que estiverem assistindo isso depois, vamos conversar um pouquinho, então, sobre posicionamento. Primeiro de tudo, se questionássemos assim, o que seria, o que se constitui, qual seria o conceito de personal brand, né? Isso não é uma tradução literal, isso é um conceito aplicado à nossa profissão, ou melhor dizendo, a todas as profissões, e no direito não seria diferente. Aqui falando da advocacia, personal brand seria nada mais, nada menos do que, se fosse resumido em uma frase, do porquê você é lembrado. Pronto. Personal brand seria isso. Muitas pessoas confundem com marketing, né? Pensando assim, vamos introduzir algumas ferramentas de marketing, de divulgação, e aí iriam
andar por caminhos que são um pouquinho diferentes do que se constitui personal brand. Eu acho importante lembrar assim, profissionais, e aqui falando de muitos profissionais, sempre existiram. Em relação à quantidade, que tenhamos muitos advogados, e falam, meu Deus, o Brasil tem um advogado em cada tampa, são mais de 1 milhão e tantos. Concordo, realmente o número é muito grande, mas esse número se faz extremamente necessário, dada a nossa própria população, que é enorme, dada a quantidade de casos, ou seja, por vezes, em uma única empresa, você encontra ali um direito do consumidor, um direito do trabalho, um direito previdenciário, o direito tributário, às vezes há um sucessório, às vezes há um divórcio ali entre marido e mulher, dos próprios sócios. E então veja quanta área tem para se trabalhar. A diferença, ou a preocupação, melhor dizendo, se dá na especialização, ou seja, no quanto aquele advogado está preparado para ele atuar. Nesse sentido, Raj, o personal brand ele vem mostrando os diferenciais que constituem aquele profissional para que ele seja contratado. Uma ferramenta bem bacana, assim, ou melhor dizendo, um experimento bem bacana, é você tentar lembrar assim, bom, qual é a farmácia mais próxima da minha casa? Às vezes tem uma mais próxima ainda do que essa que vocês devem ter acabado de lembrar aí, mas você talvez não teve como primeira impressão essa farmácia mais próxima da sua casa, porque uma outra, um pouco mais distante, acabou lhe causando um pouco mais de impacto, dando um pouco mais de reflexão sobre isso. Do mesmo modo, se a gente fechar os olhos assim, tentar lembrar de todos os nossos amigos da faculdade, nós passamos 5 anos juntos ali, né? Segunda a sexta, pelo menos, durante um turno, muitas das vezes, naquela condição, nós passávamos mais tempo com eles do que nossos próprios familiares, né? Porque, afinal, tinha que se virar nos 30 ali para trabalhar, estudar, enfim, tudo mais. Agora que nós nos formamos, a gente tenta lembrar deles e tentar lembrar, assim, o que eles fazem hoje. Eles são advogados, eles não são? Difícil até lembrar de todos. Sobretudo, lembrar o que eles fazem. E falando dos advogados, propriamente dito, quais deles advogam na área tal, ou na outra, enfim. Veja que a gente não tem essa percepção daquelas pessoas que nós passamos 5 anos juntos, dividindo ali um momento muito importante de nossas vidas. Agora pense a sociedade, que não sabe nem quem você é, não sabe de onde você veio, nem para onde você quer ir. Imagina se ela vai ter orientação, conhecimento disso. Então, nesse mundo de coisas extremamente genéricas, né? Ou seja, não tem limites essa absorção de conhecimento e esse julgamento que, infelizmente ou felizmente, o ser humano já faz. Por exemplo, estamos assistindo aqui agora, com certeza, Raj, as mulheres estão olhando as nossas roupas, nossos cabelos, os marmanjos, a mesma coisa, a barba, o cabelo, enfim. Esse julgamento do ser humano, que há de ser sempre visto e lembrado, ele é extremamente importante por questão de sobrevivência. A etimologia desse negócio, a história de tudo, se deu nesse sentido. A observação do outro sempre era com o fim inicial de se proteger. É assim, evolução de todos nós. E só que às vezes esses julgamentos são deturpados. Por isso aquela reflexão, olha, a primeira impressão é a que fica. Ou seja, você tem tantos segundos, porque o cérebro humano, daquele que lhe vê, lhe ouve, ele consegue combinar várias características em poucos segundos, tirar uma conclusão sobre você. Então, isso que eu estou me referindo constitui o como você será lembrado. Olha como é grande. Então, é um conjunto de fatores, né? Nesse sentido. Temos muitos profissionais. Temos muitos profissionais das mesmas áreas também. E é impossível que um ou meia dúzia deles deem conta de todas as demandas existentes. Falando da nossa área, Raj, é bom lembrar, tem aquele advogado tributarista, aí tem o tributarista que atua somente com impostos estaduais, e tem aquele advogado tributarista que atua com impostos estaduais, que ele só mexe com ICMS. Aí tem aquele que atua em ICMS, mas ele só pega causas acima de 100 mil reais, por exemplo. Então, se a gente fosse escalonar, nós estamos falando de 4 subnichos da mesma área. E por que essa profundidade, então, na atuação? Por que eu vou pegar, então, para seguir o exemplo, somente ICMS e nada mais do que isso? Porque são muitos. Quanto maior a especialidade, maior a especialização do profissional, é mais fácil para ele. Talvez a outra parte, né, pense assim, olha, é
muito difícil, é muito complicado a vida desse profissional, porque ele é especialista somente em uma única área. Pelo contrário, ele está tentando entender o máximo possível, e é muito difícil esgotar, mas ele está tentando entender o máximo possível daquela área, e tomando por conhecimento, se preocupando somente com aquele pequeno nicho, ele se torna um profissional muito mais preparado, e a preparação aqui é sinônimo de resolução de problemas só para seguir o exemplo, porque no final de contas seria conflitos, mas problemas num tempo muito mais curto, com parametrização que minimiza erros. É uma máquina, né? Fala aí, procedimental. São procedimentos. Aí tem o que está acima de todos eles, que é o curioso, que é aquele que advoga um pouquinho em cada área. Até se dá bem, até consegue resolver algumas demandas. Tranquilo, o oftalmologista faz um parto, tranquilo. Agora, se der um probleminha naquela hora, vai ser, não espere muito do oftalmologista, ele não vai fazer um exame de catarata ali na hora, vai dar problema. E assim é na nossa profissão também. Então, o personal brand é um conjunto de fatores que leva as pessoas, aí aqui falando dos clientes, a lembrarem daquele profissional. Pronto. Basicamente, a gente, de maneira pincelar, né, juntamos vários fatores para tentar trazer um conceito e não uma tradução de personal brand. Então, agora vem a segunda etapa. Beleza, mais ou menos entendi o que isso significa, né? Principalmente aquele que está iniciando a carreira, é muito difícil, a gente não se preocupava com isso. Eu não sabia nem o que era, não sei você, viu, Rádio? Eu vou para 9 anos. Vou para 9 anos. Eu não sabia nem o que era isso. Não sabia nem escrever isso, quiçá o conceito disso, né? O significado disso no fundo da palavra. E aí, então, nesse sentido, não... por que vocês estão nos assistindo e vendo a gente debater isso? Veja, se a gente já errou, vocês não precisam errar nisso. O grande objetivo da gente assistir e ver quem está na nossa frente é, obviamente, aprender pelo exemplo. Então, nós nos equivocamos nisso, deveríamos ter dado atenção, mas a gente não fez bacharelado em advocacia, a gente não fez bacharelado em magistratura, procuradoria, não. Foi bacharelado em direito. O objetivo era aprender as fontes, de onde vinha o direito, como ele se desenvolvia, tipos de interpretação, estrutura do Poder Judiciário no Brasil e um pouquinho ali de direito internacional, para falar com os gringos, e vai embora. Com toda certeza, você entrou com 5 anos, quando saiu, muitas das legislações que você estudou tiveram significativas mudanças naquilo ali que você viu. Eu tive, por exemplo, mini reforma do Código Penal no meio do meu semestre. Então, assim, foi um negócio muito louco. O professor, lembra muito bem, o professor entrando na sala de aula falando, lembra que nós estudamos semana passada? Esquece, já mudou, é outra coisa. E aí, a gente foi entender um pouco como que essa mudança se dava. Então, vejam, não se equivoquem nisso, é muito importante a avaliação que a sociedade como um todo fará de vocês. Eu não sei quanto do que a gente conversou antes da gente entrar ao vivo ficou gravado, mas se nos ouviram antes... Não, mas então a gente volta a falar. Se atentem com as redes sociais, elas são... Hoje em dia, eu eu tenho certeza que existe mais celulares do que televisores, do que geladeiras, do que fogões. Todos têm isso. Talvez não tenha muito bem como pagar a conta no mês seguinte, mas um celular tem na mão. E aí, vamos culpá-los? Não, é necessário. Isso é um instrumento. De pese algumas pessoas utilizem o aparelho celular para divertimento, ele é uma... Poxa, é lógico que eu estou falando sempre do advogado, né? Afinal, esse é o porquê da nossa conversa hoje. Mas para todos os profissionais, há ferramentas incríveis ali na palma da mão. E uma boa utilização disso, uma boa aparição para a sociedade, é fundamental para esse julgamento existente em cada um de nós, para fins de decisão. De sim, ou seja, contratar ou não. Acho melhor não contratar esse profissional. E está tudo bem. É como se fosse numa comparação grosseira. Cada sapato para um pé. Tem sapatos de mulheres lindíssimos, não cabem nos nossos pés de homens, sabe? E tem sapatos de homens também lindíssimos, não cabem no do adolescente. O que eu quero dizer com isso é que todo mundo precisa encaixar ali com a necessidade e com o que o outro tem a dar. E tá tudo bem, é normal, é assim mesmo. Então vão ter clientes que vão optar, não, doutor, eu acho que não é bom trabalhar com o senhor, talvez o outro, por vários fatores.
muitas das vezes, infelizmente, são por questões financeiras, né? Às vezes não tem condição, ou foi iludida, vamos falar assim, é pesado, Raj, falar iludida por um preço barato, melhor falar seduzida, né? É menos chocante. Foi seduzida por um resultado prometido e a baixo custo. E às vezes pode até dar certo. Mas o risco é muito grande. Mas faz parte, né? Faz parte da experiência. Talvez, num momento ou no outro, acorde. O próprio profissional também, às vezes, acaba cobrando barato por erro mesmo, achando que, eu vou cobrar barato porque eu não posso perder esses R$1.000, esses R$2.000. Tem que ver o outro lado também. Aqui, Raj, sem ser nessa última campanha que houve, na anterior, nós visitamos vários advogados, vários aqui em Roraima, como de costume. E em uma das casas que nós fomos, tinha um advogado que ele era um senhor já, acredito que mais do que 40 anos. Não, mais do que 50 anos, desculpa, mais do que 50 anos. Ele atendia numa mesa de madeira, embaixo de um pé de caju, de um cajueiro, fazia dos troncos do cajueiro o suporte para o livro, fazia do outro tronco do cajueiro um suporte para um telefone com fio, sabe, que nem temos mais, né, assim, na época se utilizava. O chão era areia, batida. E no quintal ele dividia espaço com as galinhas que eles criavam ali. E aí também dividia ali a água que escorria do tanque, que não tinha encanamento. E o cara lutava para sobreviver, exercer a profissão que ele desde pequeno sonhou ter. E, obviamente, um custo com um profissional desse era no chão. Porque para aquele advogado que achava que R$1.000 para o mandado de segurança era muita coisa, para aquele profissional R$1.000 era talvez o do mês. É errado? É claro que é errado. É óbvio que é errado. O valor é foge da tabela, nós temos um estatuto e um código de ética, está fora. Sim. Mas a gente também precisa entender. É como se dá, por exemplo, aqueles estudos para fins de política criminal, né? Porque se fosse só prender, estava muito mais fácil. Para a polícia estava muito fácil. Para o Poder Judiciário também estava tranquilo. O Ministério Público, então, meu Deus do céu. É um promotor ou um procurador para denunciar e preciso de 2 para pedir o arquivamento, né? Porque daí ele tem que subir para o conselho. Então, vejam, isso está assim por cima da carne fresca. Mas, graças a Deus, no mundo onde a segurança do direito, vamos falar assim, porque daí a gente engloba o garantismo, a gente engloba os procedimentos, né? Então, nessa segurança, é muito importante que se avalie todas essas situações. E aí, Ângelo, peraí, Ângelo, você está falando dessas coisas, o nosso tema é personal brand. Não, mas veja, é importante até lá. Porque nesse contexto, nessa avaliação mais distante um pouquinho, a gente tem que entender de onde nós estamos e em quais situações nós podemos nos encontrar. Então é importante avaliar o outro, né? Entender a situação para saber contornar essas intempéries também. Então, se a gente fosse prosseguir nessa conversa, a gente falaria o que mais? Bom, nós já entendemos mais ou menos o que é, nós já entendemos mais ou menos algumas circunstâncias nas quais algumas avaliações se dão de maneira mais precisa, ou seja, por que isso se comporta dessa forma ou daquela outra forma. No terceiro ponto, então, como que a gente faz isso sem que ou seja, como que a gente se comporta desenvolvendo o personal brand sem que a gente acabe executando tão somente o marketing. Um dos livros, eu não lembro mais qual, faz tanto tempo que eu li, mas ele dizia assim, olha, uma comparação simples, uma diferenciação simples entre marketing e personal brand é assim, o teu carro, ele é o teu marketing. Ele é o teu carro. A forma como você dirige, eu vi a sua palestra com a outra advogada, parecendo a sua live com outra advogada, o cachorro passou atrás de você. Coisa linda. Eu vi. Então, o carro é o seu marketing. E a forma como você dirige é o seu personal brand. Ou seja, como você se comporta com aquilo que você tem, com aquilo que você é o seu personal brand. E as pessoas vão ver aquilo ali. Então, vão ver vários carros iguais, mas várias situações diferentes. É isso. Eu vou pegar a bolinha aqui para ele. É que ele quer participar. Ele quer interagir.
Que bacana, muito bom isso, Raj. Esse conforto, fala a verdade. Meu Deus do céu, mostrar um outro mundo, né? Afinal de contas, de toda dor tem que se tirar alguma coisa do bem, de boa, né? É muito importante isso que tu acabou de mencionar, Ângelo, que muita gente também, ela passa a ter uma confusão entre o que é brand, que é personal brand, e o que é marketing pessoal, e acaba meio que conflitando, né? Eu tive uma pergunta ontem no meu Instagram, no meu direct, a pessoa mandando, querendo que a gente mencionasse realmente o que é marketing, porque ela quer muito se destacar no mercado. Aí eu falei, olha, marketing é diferente de personal. Personal você vai trabalhar buscando um posicionamento para atender as necessidades das pessoas. É diferente do marketing. Ela, não, mas eu não entendo, eu preciso do marketing. Eu falei, calma, escuta, espera a live que eu não vou quebrar essa surpresa. Inclusive, eu acho que ela está até nos assistindo agora, né? Eu até estava pensando e refletindo em relação a alguns livros que eu confesso, depois da tua aula que eu vi lá em Tocantins, né? Eu tive a oportunidade de te prestigiar. Eu refleti muito e eu venho trabalhando desde aquela época. Eu tenho muita gente me via como a contadora. Ah, não, então eu vou levá-la para a Ragélia, porque a Ragélia é contadora e tal, então ela vai fazer. Só que tem algumas coisas que eu não posso fazer enquanto contadora. Sou vedada, tanto pela contabilidade, tanto pela advocacia. Então, eu meio que estou trabalhando para a pessoa passar a me ver como advogada tributarista, sabe? Então, eu já venho trabalhando há algum tempinho isso. Aí eu li no livro, eu acho que é Arthur Brand, ele fala sobre personal brand. É um livro da capa preta que tem um guarda-chuva amarelo. Todo mundo deve... Todo mundo usa esse guarda-chuva amarelo como exemplo. Uhum. Aí lá ele demonstra o exemplo da maisena. Todo mundo precisa ter algum ingrediente a mais para deixar o bolo mais fofinho. Exato. Só que deixar o bolo mais fofinho é um posicionamento que aquela marca maisena está atrelada à filosofia, atrelada à essencialidade da própria marca, né? Aí eu fiquei pensando, bom, então isso eu consegui identificar o que é personal, que ele está falando o que é brand, né? Aí ele fala, olha, o marketing dessa já é totalmente diferente, porque a pessoa vai no supermercado atrás de comprar maisena, nunca atrás de comprar o amido de milho. Aí eu, caraca, que genial isso! Aí trazendo isso para a nossa profissão, eu fico pensando, nossa, um dia eu quero ser a doutora Bettina Gruppenmaster, um dia eu pretendo ser um Ives Gandra, artista. Porque, assim, eles trabalharam a imagem deles há muito tempo atrás. Muito tempo. E até hoje ele sobreviveu, ou seja, a essência é uma filosofia. Então, nesse livro eu aprendi que toda pessoa, sim, é uma marca. Então, hoje eu estou trabalhando a marca Ragélia Novatti. Ai, coisa boa. E olha, essa experiência aqui eu estou compartilhando para todo mundo. Eu parti a trabalhar realmente a partir de uma palestra do Ângelo aqui que vos fala, tá? Então... Ai, meu Deus do céu, que responsabilidade, Raj. Então não foi à toa o convite que foi feito para você, porque eu sei que você tem muito para falar sobre esse tema. Ângelo, agora uma pergunta, realmente. O que tu acha? Dá uma dica de como eu ou outras pessoas podem adotar o personal brand para a vida, para a advocacia. Tá, então eu vou te responder no terceiro ponto. Tá. O primeiro ponto é o seguinte, galera, lei, interpretar lei, não tem tanta dificuldade assim. Não é fácil para quem não se preparou para aquilo, né? Ou seja, quem não fez faculdade ou quem não aproveitou a faculdade. Mas também a dificuldade não é tão grande, não. Se porventura teve um prejuízo, volta um pouquinho para trás, dá uma lida ali, estuda um pouquinho e vai embora. Entender, então, esse contexto concreto, vou falar assim, ou seja, lei, jurisprudência,
tranquilo, você consegue seguir. Isso eu talvez dê minha cara a tapa, mas qualquer advogado vai conseguir fazer. Agora, a minha preocupação, e eu vou para o ponto 2, era o quê? Como que eu vou atuar no mercado onde já existem advogados, onde nós não podemos falar inicialmente em marketing, inicialmente, está sendo discutido isso, o Conselho Federal está fervendo, né, Raja? Quem está acompanhando aí, nós temos um provimento bem antigo, não se falava naquela época em Instagram nem nada, e aquele provimento virou uma coxa de retalhos, e hoje em dia estão discutindo muito em relação a isso. Acredito que não tem muito para onde correr, talvez há uma abertura um pouco maior aí no cenário digital das coisas, mas ainda assim não vamos falar de marketing. Pronto, isso é o que todo mundo ouve. Não pode fazer propaganda de serviço feito ou publicidade de serviço a ser feito. Não vende nem a ideia e não vende nem o produto. Então englobamos o marketing. Mas nós podemos fazer com que sejamos bem lembrados e, deste modo, bem indicados. Vamos para o terceiro ponto. Daí, então, é o que você me perguntou. O que a gente pode fazer? Eu tenho aproveitado demais esse período. Eu não tenho feito como a Ragéria, não, que fica nas madrugadas, às 4 da manhã. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 9 meses que acorda ainda para mamar. Eu tenho uma casa, amanhã é dia de faxina aqui na minha casa, viu? É lógico, todo mundo tá fazendo isso, né? Nós dispensamos todo mundo para cuidar das suas famílias também. Então, a gente mesmo coloca a mão na massa aqui. Mas eu tenho aproveitado todo o tempo para ouvir outros profissionais conversando. Lives, como a gente está fazendo aqui agora. Em uma delas, o que eu achei bem bacana, posto por um deles, falando assim, gente, não prometa qualidade para o seu cliente. Isso é o mínimo. Não prometa um bom atendimento, um atendimento personalizado para o seu cliente. Isso é o mínimo. Se você não está fazendo isso ainda, você está muito longe do seu sucesso, talvez, porque o mercado já exige isso. Tome você, por exemplo, não é? Ou seja, você basta um mau atendimento de uma lanchonete que muitas das vezes já está na rede social. Aí a gente vê muita gente, né, postando, dá um atrasozinho qualquer, meu Deus do céu, parece que sofreu um assalto. Ou seja, já é lembrado negativamente. Então, é o mínimo. E a minha reflexão era sempre assim, como que eu posso agir, como que eu posso atuar de uma maneira um pouco mais próxima. Eu vi uma pesquisa naquela época, Raj, que dizia o seguinte, os grandes escritórios se tornaram, naquela época, eles ainda são verdadeiras potências, mas naquela época o sentido de potência assim, era algo intocável. Você não chegava no proprietário, no CEO daquele escritório mais. Talvez você tinha um contato com ele na contratação, na apresentação da equipe, mas depois, você pegar o telefone e ligar para o proprietário do escritório para te atender na sua empresa, esqueça. Isso não vai acontecer mesmo. Vai o advogado júnior lá, né? O baby, o advogado baby, vê isso aí. E eles perceberam que as empresas estavam mudando, estavam não mais contratando essas potências e buscando escritórios intermediários, ou um pouco menores, porque eles tinham um contato mais próximo. Aí eu entendi que uma coisa é atendimento, outra coisa é aproximação, é proximidade, é o que então? Humanidade. Você tem um atendimento mais humano. Entenderam? Então, se a gente, veja, como a gente coloca tudo numa panela só e mexe para dar alguma coisa de um sucesso. Se a gente está falando em ser bem posicionado, em marcar a pessoa, o seu cliente, de modo a ele se sentir confiante com a sua atuação, se sentir feliz com a sua presença, de modo que ele faça disso uma indicação para outras pessoas, ele só fará isso por conta do contato pessoal. Então, mais do que um atendimento de qualidade, que é você dar retorno com velocidade, de forma fundamentada, mais do que isso, é você ser humano. E aí, então, a formalidade foi para o espaço. Assim, eu tenho um problema com formalidade, Raj. Quando eu presidia a Comissão da Jovem Advocacia, eu tinha um problema com isso, porque esse jeito um pouco mais espontâneo, mais próximo, sabe, fazer eu quebrar protocolo direto, eu era rei disso aí. Mas isso é muito do que eu fui estudando, fui vendo, como fui criado também. E é a dica, Raj, para responder a tua pergunta, que eu dou para todos, assim, para a gente sedimentar o personal brand, concretizar o personal brand, você vai fazer um atendimento de qualidade para o seu cliente. Se não sabe como fazer isso, a internet está cheia de blogs aí, o YouTube está cheio de vídeo, você vai
assistir e não vai dar conta de consumir tudo. Então, corre atrás. O segundo, que é você entender da sua área. Poxa, isso aí todo mundo já sabe, né? Uma pós-graduação, 2, 15, como a Ragélia tá, é o caminho sem volta. Você vai fazendo uma, termina, começa a outra e vai embora. Então, qualificação também, né, diferencial algum, é o básico. Agora, atendimento mais humano. Um aperto na mão, as palavras empregadas ali na hora. Eu vi uma vez um advogado, foi tratar de um inventário, e aí, ao conversar com a mulher, falava assim, pois é, eu preciso da documentação do falecido, ou eu preciso da documentação porque eles estão precisando saber onde o corpo está, porque provavelmente vai ter que ser feito um exame, então tem exumação. Não está errado. Eu vejo, eu utilizei palavras talvez comuns, né? Se o jornal fala exatamente isso, não tem nada demais. Só que o teu cliente desperta sentimento a partir dessas palavras. Ou mesmo na forma como você fala, né? Então, você pode questionar e solicitar a mesma coisa, mas com formas completamente diferentes. Então, quando a gente mexe no sentimento da pessoa, tratando de forma solícita, de forma carinhosa, de forma tolerante, porque o seu cliente vai lhe dar muita dor de cabeça. Fala a verdade. Meu Deus do céu, vai lhe dar muitos problemas. Aí, isso que eu estou falando, vai falar assim, beleza, doutor, eu sou advogado criminalista. Os meus clientes são tóxicos, né? Ou seja, advogo na lei específica de tóxicos, porte de arma, legislação específica. Então, para mim, o Código Penal é bem pequenininho, porque eu já estou aqui de tanta lei específica tratando de casos estúpidos. Né? Eu falei, ficou um pouco mais complicado, né? Como não é minha área, eu sou tributarista, eu sou daquele que, quando tem audiência, o que é raro na nossa área, né, Raja? Mas quando tem audiência, a gente sai junto com o procurador para ir almoçar, enfim, porque não tem briga, não tem discussão, não tem nada disso. Mas o atendimento com atenção nesse sentido específico, talvez seja a melhor forma de se fazer valer e concretizar um personal brand com qualidade. Ângelo, é bom tu ter tocado nesse tema em relação à forma dos relacionamentos, a forma como você lida com o cliente, porque por mais que você, como advogado tributarista, está atuando prestando serviços a uma pessoa jurídica, mas por trás daquela pessoa jurídica existem as pessoas físicas, né? Eu tenho alguns amigos que quando eles fazem uma recomendação do nosso trabalho, aí eles fazem, olha, esse cliente gosta disso, gosta daquilo. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou para a reunião tratar e pincelar algumas características, já que tu tá me passando. Sabe aquele feeling do teu contato, daquela tua parceria? Aí quando a gente tá na reunião, tá com o cliente ali e você lembra da dica que o teu amigo te passou. Aí tu fala. O cliente te passa, tu já vê no semblante do cliente que ele pode confiar em ti. Então, independe o valor que tu vai cobrar de honorários, porque ele tá de frente com uma pessoa que realmente ele pode contar. Então, eu já tive algumas oportunidades assim e eu falo abertamente para todo mundo, né, que a gente, antes de tudo, nós somos seres humanos e como tu bem explanou a respeito da humanidade, hoje a gente está tão em rede social, mas tão em rede social que a gente esquece até de mandar um oi, um parabéns no aniversário do cliente. Isso faz tanta diferença. Para mim, faz muita diferença quando as empresas me mandam um parabéns via SMS ou um e-mail e tal. Aí eu falei, olha, eu vou adotar essa estratégia para o meu lado. Gente, dou uma dica. Eu sou muito ruim em gravar, assim, datas e tudo mais. Então, o que eu faço? Antes de começar a trabalhar, eu vou lá no Facebook e vejo os aniversariantes, e aí tem uma mensagem escrita por mim, sabe? E aí é um momento onde a gente vai parabenizando aquelas pessoas que a gente deseja tudo de bom, enfim, vai excluindo aquelas pessoas que tu acabaste adicionando e não tem qualquer contato, e vai peneirando nesse sentido. Só que aí, Raja, eu já estou mudando, sabe?
eu já estou vendo assim, ó, porque isso vai escoar em a gente manter um contato, como que eu posso te falar, Raj? Um contato um pouco distante. Vai ser existente o contato, mas um pouco distante. Estou pensando em fazer o quê? E ligar, de fato. O problema é que a gente não vai ter, talvez, tanta proximidade com algumas pessoas. Ó, as redes sociais são bacanas para o seguinte, por exemplo, digamos que eu não conheça a Raj. Aí tem algum advogado, talvez, assistindo a gente, quer entrar na Comissão de Direito do Tributário do Amazonas e tem lá aquelas questões que a gente sempre ouve falar, ninguém entra de grupinho fechado, a gente sempre escuta isso, porque eu aqui pequenininho escutava, por onde passei também, e não é assim, pelo contrário, a OAB é formada por todos, quanto mais pessoas ali, mais mãos querendo trabalhar, tá excelente para todo mundo. Muito melhor. Só que às vezes eu não tenho contato com a Raj. O que eu faço? Rede social. Então, faço o meu primeiro contato com a Raj. Da rede social, a gente precisa evoluir nisso. Seria o quê? Um contato presencial, né? E nós vimos ao contrário. Antes nós só tínhamos o contato presencial e achamos que o contato digital era o mais próximo porque a gente tinha que aceitar. Você vai ser meu amigo se aceitar. Então, lembra, Raj, como era assim? Era assim lá, Orkut. Então lembra, Raj? Tu também tu não é novinha, tão novinha não. Então também. Do Orkut, lembra? Claro. Aí a gente achava que os amigos que estavam na rede social eram os mais próximos. E aí a pirâmide foi mudando. Foi mudando. Agora não, agora se busca por curtidas. Então, abre a cancela desse negócio, quanto mais pessoas se fizerem presentes e curtir minhas fotos, tá ok. E aí virou ao contrário. Ou seja, hoje as pessoas mais próximas são as que a gente tem contato físico, contato pessoal. Então, nessa virada do relógio, talvez nos aniversários se façam presentes assim, sabe? Parabéns, total. E para aqueles que a gente não tenha, talvez, tanto contato, vai o áudio. E para aqueles que a gente não tem contato nenhum, aí vai a mensagem. E a evolução vai se dando dessa forma. Talvez para melhorar, assim, né, Raj? Eu estou dizendo o que eu vou fazer, né? Para quem estiver ouvindo aí pensar, mais ou menos, nesse sentido. Já estou pensando nas suas dicas. Porque, por falar em aniversário, hoje é o aniversário do presidente Choi. E vai ter uma live. Grande Choi, olha só que bacana. Parabéns, presidente. Daqui a pouco, terminando a nossa live, todo mundo no canal do YouTube dele para ver a live dos 4.0 do presidente. Coisa boa, olha só que legal. Choi é um grande amigo, cara. Que maravilha. Pois só pincelando e voltando aqui no nosso tema, Ângelo, também tive uma mensagem, agora de um grande colega, e eu acho até que tu conheces. Ele falou assim, olha, na live, não esquece de perguntar para o Ângelo como é que ele fica com aquela cara de novinho e, mesmo assim, colocando uma moral e uma pressão, porque o advogado tributarista, a maioria das vezes, quando chega um rosto de novinho, a pessoa não vai querer contratar. Como é que ele faz? Pede para ele fazer essas dicas, dá algumas dicas em relação a isso, como é que demonstra experiência real para o cliente, mesmo com cara de novinho? E aí, Raj. Olha, sabe que lá atrás, bem lá atrás, eu usei até barba, achando que isso auxilia. Porque quando eu constituí o meu escritório, ele já foi focado para atender empresas, né? Então, era muito novinho. Eu estava esperando só colar grau para pegar minha carteirinha, já tinha passado e tudo. Então, era um moleque mesmo. Eu não sei se eu, empresário, iria contratar um moleque, né? Entendo isso perfeitamente, entendo perfeitamente, porque eu sou empresário, venho de família que atua no empresariado, então sei a dificuldade que a empresa, meu Deus do céu, às vezes sustenta o pai, sustenta a família do filho, sabe? E do outro filho. Então, poxa, você colocar aquilo nas mãos de um jovem, tem que ter uma confiança. E eu pensei no seguinte, bom, vou me avaliar pelo físico e pelo meu pouco tempo de carteira.
tranquilo, é válido, não tenho como mudar isso. Qualquer pessoa fará essa avaliação com dentista, com psicólogo, com médico, qualquer normal, é assim, ponto. Não temos como mudar. Mas a gente tem como demonstrar que, às vezes, o tempo de carteira não quer dizer pouco conhecimento, né? Por exemplo, ó, Raj, eu vi numa das lives, tu falou que tu tem 4 anos, né, Raj? 4 anos de carteira. De carteira. Com 10 de contábil. 10 de contador. Então, não, com 10 de contadora, né? Então, quando tinha um dia de advogado, tu já era muito mais preparada, falando do direito tributário, do que advogados com 1 ano, por exemplo. Entendeu? Mas tenho certeza que alguém deve ter te avaliado aí. Mas a Raja é advogada há 1 ano. Poxa, mas ela traz uma bagagem extra. Porque nós, advogados tributaristas, a gente estuda o guarda-chuva do direito tributário e depois vai entender um pouco mais das outras áreas. Vamos lá entender um pouco de despachante aduaneiro para quem advoga em direito aduaneiro da parte de direito tributário. Vamos entender um pouquinho do contábil, como as coisas funcionam. Quem vai no contábil também é quem é direito trabalhista. Ué, se o cara é do direito do trabalho e acha que CLT e Constituição é tudo pro direito do trabalho, tá morto. Tá louco, cara. Bate na porta, por gentileza, do contador que cuida do RH, que ele vai te ajudar em muitas coisas. Dá um pulo lá no direito previdenciário para ver também algumas coisas. Agora tá mais tranquilo que o social veio assim, como um formulário equalizar tudo. Mas lá atrás, quando a gente tinha CAT, quando a gente tinha todos os procedimentos separados, afinal de contas, eles continuam, mas unificados, né? Mas quando nós tínhamos eles separados, o advogado era uma barata toda, estuda um pouco daqui, um pouco daquilo ali, né? Então, a minha preocupação era sempre nesse sentido. Beleza, então eu vou atender um cliente, qual é o seu problema, cliente? O meu problema é ICMS. Beleza, come todo ICMS, meu filho. Entenda esse negócio aí e vai. Doutor, o senhor vai cuidar desse caso, mas pelo seu pouco tempo, eu acho que o senhor não conhece, assim, não lidou com tantas situações assim. É verdade, o senhor é empresário há quanto tempo? Tem uma empresa aqui há 15 anos. O senhor alguma vez leu algum julgado do Conselho de Contribuintes sobre esse caso do senhor? Não, pois é. Eu já li os últimos aqui, então já entendo que o Conselho de Contribuintes, hoje constituído por tantos fisco, tantos de classe representativa, tantos... Enfim, na época era assim, né? É assim até hoje, mas nesse tempo que eu estou dando, era na época. Então, eu lhe digo o seguinte, o Conselho de Contribuinte julgou a empresa XYZ nessa data e entendeu dessa forma. O seu caso é extremamente semelhante, então provavelmente lá vai ser o mesmo destino, a menos que a gente argumente. Aí tu traz a parte, você estudou, a menos que a gente argumente isso, pronto. Nesse momento, ele quebra o tempo e percebe o teu preparo. E aí, assim você vai seguindo. Show, sei lá, genial. assim. Genial. Quando tu fala isso, sobre você quebrar o paradigma, a primeira imagem que o cliente construiu de ti, porque o cliente constrói a imagem de você só olhando, né? E você, para quebrar essa imagem que ele criou de você ali em menos de 5 segundos, né? Você precisa realmente demonstrar o domínio do assunto, o domínio da questão que ele está buscando ali contigo. Hoje, a gente está vivendo uma realidade aqui, Ângelo, que eu estou tentando totalmente sair fora da caixa mesmo, né? Porque antes eu sempre tinha o foco em relação à advocacia tributária com as empresas. Hoje eu estou traçando algumas estratégias por conta de procura. De tanta gente fazer conteúdo na internet, vieram assim algumas pessoas físicas procurando consultoria da área tributária. Aí eu pensei, não, tá saindo medida, tá saindo muita coisa para pessoa física, por que eu não posso atuar, né? Mas aí sempre vinha aquela imagem que as pessoas têm. Não, mas doutora, você vai trabalhar comigo como contadora, né? Aí eu falei, não, você é sua advogada tributarista, porque para mim, eu falo abertamente, eu estou tendo
que ultrapassar essa barreira, sabe? Da pessoa conseguir me enxergar não como contadora, não só como contadora, né? Os conhecimentos que eu tinha da área, que eu sempre trabalhei com fiscal. Nunca trabalhei com RH, nunca trabalhei com contábil puro. Mas, assim, hoje, quando eu estou traçando essas novas estratégias e verificando, a gente criou um aplicativo. Eu estava até comentando, gente, antes da nossa live, que eu já estava pensando, eu estou pensando em fazer já a cobrança e usar as criptomoedas, porque é algo novo. A gente não se tocou, mas nós utilizamos as criptomoedas. Eu tenho certeza que alguém já brincou de Cityville e teve que passar de fase, teve que comprar algumas moedas. Eu era viciada naquele jogo. Então, querendo ou não, aquilo era uma determinada forma de uma criptomoeda. Como a gente não está saindo de casa, né, por conta dessa pandemia, os nossos atendimentos estão só pelo aplicativo do escritório. Então, eu já estou pensando, não, eu vou trabalhar, vou estudar como é que se faz isso para implementar, porque é algo novo, é algo que a pandemia está trazendo para a gente, uma nova realidade, novas estratégias para a gente assumir, né? E não deixar o lado do marketing, né? O lado do personal brand, porque eu quero um dia ser chamada de, olha, depois do Dr. Ives Gandra, Ragéria Canavati. Ai, que coisa boa, Raj. É uma outra realidade, Raj. Ou seja, hoje a gente fala de jurimetria. Galera, poxa, quem não está ainda utilizando jurimetria no seu escritório, está perdendo muito tempo mesmo. E fala assim, sim, mas eu vou pesquisar na jurimetria todas as vezes que o cliente vier me consultar, aí eu vou pegar o caso dele e vou analisar na jurimetria. Não é só assim que você utiliza ela, né? Você utiliza a jurimetria para entender o que a justiça está concedendo. Às vezes tem uma baita de uma tese ali que os juízes estão garantindo o direito aos contribuintes, ou, aqui falando de maneira até mais largada, a qualquer cliente aí, de qualquer área, enfim. E você não tem conhecimento disso. Às vezes se preocupa em ler tão somente as decisões, e aí, o STF, tranquilo, ele manda no teu e-mail o informativo dele. Se o pessoal não está lendo aquilo ali, pelo menos a sua área está muito fora da curva. O STJ, poxa, Rádio, o STJ é o nosso best friend aqui, né? Se manda no nosso e-mail também, você vai lá, dá uma olhadinha no tributário, toda semana tem informativo novo. Se não está acompanhando, está fora do entendimento jurisprudencial. Quem é do trabalhista tem o TST, do mesmo modo eleitoral o TSE. Então, quem não acompanha essas coisas está muito longe. Além disso, o serviço de jurimetria, ele cruza essas informações e te dá assim de mão beijada. Raj, pelo amor de Deus, Raj, entra com esse tipo de ação aqui, ó, tá todo mundo levando. Então, uma realidade diferente de quem estava antes da gente. Outra, Raj, app para escritório. Meu Deus, que facilidade, hein? O cliente tira foto do documento, ele escaneia, melhor dizendo, o documento, ele se cadastra no app, ele te possibilita você mandar as notificações para ele, ou seja, todas as vezes que o seu escritório, não digo a rádio, porque a rádio vai ligar e vai falar direto, mas todas as vezes que o escritório quiser falar com ele, vai encaminhar para ele uma notificação que nem os nossos aplicativos normais aí nos notificam. Cara, uma mão na roda também é um outro modo de atuar que a pandemia mostra possível. O bacana, Raj, que ela, além de forçar o profissional a se adequar a essas novas possibilidades, ele força a própria sociedade a ser atendida assim. Aqui, quando começou, eu tinha clientes que me ligavam, mas doutor, eu tô bem, doutor, você não pode me atender no seu escritório, não? Nós mudamos para o home office dia 17 de março. Eu falei assim, não tem como eu te atender pessoalmente, mas você vai escolher, porque tem o Zoom, tem o Hangout, tem o Google Meet, tem o chat do Android, tem o chat do WhatsApp, tem o Skype. Você vai decidir por qual dessas plataformas você quer falar comigo, assim, se quiser me ver, né? Eu não sou lá tão bonito assim, mas, enfim. Ou você me liga, por que tem que ser pessoal? Porque era o costume. E aí, essa mudança foi forçada. Agora não. Agora o teu cliente já está tranquilo, ele já entende. Você atende ele pelo telefone, ele vê que você consegue resolver pelo telefone. E pronto. Eu nem sei, eu só vejo quantas pessoas estão assistindo, mas eu não consigo ver. Ah, a Jéssica está aqui, acabei de ver. A Jéssica é minha sócia do escritório. Nós tivemos
divisão de honorários, reunião com sócios, como todos os meses nós fazemos, e engraçado que nesse período de pandemia, é lógico que nós estamos no 5º mês do ano, né? Mas foi o período onde nós tivemos maior quantidade de demandas e a maior entrada. Enquanto a gente observa alguns advogados, né, assim, achando muito ruim essa situação, sendo contra o lockdown, sendo contra tudo, vamos abrir, isso é uma doençazinha, enfim. Quem entendeu que a pororoca tá vindo e aprende a surfar nela, cara, vai embora, vai nessa. Então, é uma oportunidade imensa da gente se melhorar nesse sentido, né? A se adequar a essas novas situações e seguir aí enfrentando essas dificuldades, como sempre tem, né? Sempre vão haver. Depois dessa, virá outra, daqui a 10 anos a gente está aqui, Raj, conversando de novo, é uma outra situação, enfim, sempre vai ser nesse sentido, sempre vai ser assim. Até porque quem estuda história, sabe que não é. Hoje a gente está vivenciando uma pandemia, mas muito atrás já tiveram várias outras pandemias que obrigaram as pessoas a ficar isoladas, né? Enfim, a gente já está, Ângelo, com. Vamos cair já, hein, Raj? Falta 4 minutos e pouquinho agora. Agora a gente precisa fazer as nossas considerações. Eu só queria, antes das considerações, agradecer a todos os membros da Comissão de Direito Tributário que estão presentes. Se você esquecer disso aí, eu vi no documento, eu quero agradecer também, porque eu não quero puxar o direito. E vocês merecem demais, todos da Comissão de Direito Tributário, viu? Vocês são fantásticos. Só para deixar todo mundo interagindo conosco, a gente criou meio que um tutorial. Vocês não sabem, mas na madrugada de hoje, eu e a Clícia, que é a nossa vice-presidente, a gente estava ao vivo no YouTube testando, porque, como eu falei, é a nossa primeira live, então tudo para a gente tem que dar certo, porque a gente está no mês da advocacia tributária. Ângelo, dia 25 é o nosso dia, viu? Uhum. A gente está fazendo um monte de atividades relacionadas tanto para a advocacia tributária quanto para o contribuinte, porque no dia 25 a gente comemora os 2 dias, né? As duas. O advogado tributarista e o contribuinte. Enfim. Que bacana, olha só. Agradecimentos, alô, estou mandando alô para todo mundo. Não posso pegar o puxão de orelha. Agora, enfim, Ângelo, nossas considerações. Vai lá, meu amigo. Eu só tenho a agradecer, Raj. Agradecer pelo convite. É sempre bom conversar contigo, você sabe disso. Com toda certeza que desliga, daqui a pouco a gente continua conversando. A todos que aqui... Eu imagino como é difícil escolher uma live para assistir, né? Ainda mais nesse horário noturno, são quando chove de lives. E a gente não sabe nem bem qual ir, fica assistindo um pouquinho de cada para não querer perder nada. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que por aqui passaram, presenciando a gente conversar um pouquinho sobre isso, aos comentários que estão aqui, muito bacana, obrigado por tudo, viu, gente? E é sempre um prazer vir aqui, e a Raíssa, olha que bacana, a Mônica, show de bola, Rony. Galera, obrigado por tudo. A gente está aqui, como conversamos no início, para aprender, não é, Raj? Quando a gente discute um pouquinho, vai dando os insights na nossa cabeça, formigando algumas coisas para a gente melhorar. E espero que todos tenham sucesso e se cuidem, gente. Isso vai passar, vai dar tudo certo. E daqui a pouco é só o passado. Ângelo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Assim, quando eu vi a oportunidade de estar falando desse tema, a gente já tinha combinado de fazer uma live, eu falei, não, eu preciso trazer o Ângelo para a primeira live do YouTube da comissão, porque vai ser show. Ai, que honra. Muito obrigada. Você sabe o quanto a gente, e eu estendo aqui, quando eu falo a gente, eu falo de todos os membros da comissão, que todos têm uma admiração enorme por você, você que já participou de todos os nossos eventos, é o nosso palestrante, é o primeiro palestrante confirmado, né? Obrigado, sempre obrigado. Enfim, meu amigo, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está interagindo, obrigada a todo mundo que está assistindo, obrigada a você que vai assistir daqui a pouco, aquela bem blogueira, né? Enfim,
Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, manda no direct da comissão ou comenta. Faz os seus comentários aqui embaixo. Um minuto, vai cair. E é isso. Tchau, gente. Um Tchau, beijo Ana. grande, gente. Tudo de bom. Tchau. Beijão, Rádio. Até já.